Sabe, o grande físico Richard Feynman uma vez disse uma coisa bem forte. Ele afirmou que tudo, absolutamente tudo que um ser vivo faz, pode ser explicado pela física, pelo balanço e pelas oscilações dos átomos. Mas será que a vida, com toda a sua complexidade, cabe mesmo numa explicação tão fundamental assim? Essa é a pura essência do que a gente chama de visão reducionista. A ideia de que, olha, se tivéssemos um supercomputador, um que pudesse rastrear cada átomo e aplicar as leis da física, a gente conseguiria prever tudo, do crescimento de uma planta até o que estamos pensando agora. Nesse cenário, a biologia seria só um capítulo dentro do grande livro da física. Só que essa visão, por mais elegante que pareça, esbarra num problema gigantesco. A maneira como a gente estuda sistemas biológicos complexos simplesmente não se encaixa nesse modelo. Então, por mais radical que pareça, vamos dar uma olhada no porquê a biologia se recusa a ser só um anexo da física. O primeiro argumento contra essa ideia já desafia a nossa noção mais básica de causa e efeito. Normalmente a gente pensa que as pecinhas menores determinam como o todo vai funcionar, né? De baixo para cima. Mas na biologia a coisa também flui no sentido contrário, de cima para baixo. A física de Newton, aquela que a gente aprende na escola, diz que a matéria é passiva. Ela só se move se uma força externa empurrar. Mas aí a gente olha para o mundo biológico e a matéria se move sozinha. Como o filósofo Dennis Walsh bem observou, os organismos parecem simplesmente ignorar essa regra fundamental da física. É aqui que entra essa ideia de causalidade de cima para baixo. Pensa assim, imagine um monte de átomos se movendo dentro de uma caixa. O movimento deles é limitado pelo formato da caixa, certo? Ou seja, o sistema maior, a caixa, influencia o comportamento das partes. Com o organismo é a mesma coisa. Os átomos ali dentro se comportam de um jeito único porque fazem parte daquele ser vivo. A escala da explicação é tudo. O professor Christian Camilleri dá um exemplo perfeito. Tentar explicar a Primeira Guerra Mundial analisando o movimento dos átomos numa bala de revólver seria completamente sem sentido. A gente precisa de explicações de outro nível, um nível histórico, político. Reduzir tudo à física, nesse caso, não só é inútil, como perde totalmente o ponto. E essa ideia de causalidade de cima para baixo fica ainda mais nítida quando a gente compara a vida com máquinas. Porque veja bem, os organismos não são só diferentes, eles se constroem sozinhos, de um jeito que nenhuma máquina ou computador consegue. Os computadores que a gente usa seguem o modelo da máquina de Turing. O hardware e o software são fixos, tipo as leis da física. Mas os organismos, eles são outra história. O software deles, ou seja, suas instruções e comportamentos, evolui, é gerado por eles mesmos. Eles se parecem mais com um conceito teórico de John von Neumann, um construtor universal, uma máquina capaz de se construir sozinha. A grande virada de chave está na montagem. A gente até chegou perto com impressoras 3D que imprimem a maior parte de suas próprias peças, mas no final ainda precisa de alguém lá para montar tudo. Já os organismos fazem o serviço completo sozinhos. Eles são os únicos verdadeiros construtores de von Neumann que a gente conhece. Essa capacidade de se autoconstruir nos leva a uma lógica de causa e efeito muito, muito particular. Uma ideia que o filósofo Immanuel Kant já tinha sacado séculos atrás. Ele percebeu que na vida a causalidade não anda em linha reta. Então, qual é a lógica por trás de um sistema que é ao mesmo tempo causa e efeito de si mesmo? O que faz um ser vivo ser tão diferente de qualquer máquina ou de qualquer pedra? Kant sacou que num organismo existe uma relação circular, não é uma corrente linear de causa e efeito como na física, não. Em vez disso, as partes e o todo se criam e se mantêm um ao outro, num ciclo que não para. Primeiro, a causalidade de cima para baixo. As partes existem em função do todo. Por que existem neurônios? Para que o organismo possa pensar. Por que existem mitocôndrias? Para dar energia para o corpo. A existência dela só faz sentido dentro do sistema maior. E, ao mesmo tempo, a causalidade de baixo para cima também vale, claro. O todo só existe porque é feito dessas partes. É uma espécie de lógica circular, uma coisa meio estranha e profunda que a física simplesmente não contempla. E essa lógica circular tem uma consequência impressionante. Ela torna o futuro de um organismo impossível de prever com as ferramentas da física. Na física, existe um conceito chamado espaço de fase. Pensa nele como um mapa de todos os estados possíveis que um sistema pode assumir. Isso quer dizer que as possibilidades são limitadas, são pré-determinadas. Mas com a biologia, isso não funciona. Pensa numa simples chave de fenda. Seus usos são indefinidos.
Não dá para listar de antemão tudo que alguém poderia fazer com ela. O mesmo vale para um organismo. As possibilidades de ação não podem ser pré-estabelecidas. E aí a gente chega na conclusão inevitável. Se não dá nem para definir todos os estados futuros possíveis de um organismo, então não existe a menor esperança de criar uma lei universal da física que o descreva por completo. Qualquer lei que a gente crie sempre vai deixar de fora algo que a vida é capaz de fazer. O futuro biológico é, por natureza, radicalmente em aberto. Bom, então se a física sozinha não tem a resposta completa, para onde a gente vai? Talvez a solução não seja achar uma nova lei, mas sim mudar o jeito como a gente enxerga a própria ciência. A filósofa Micaela Massimi propõe que, já que toda perspectiva científica tem suas limitações, o que a gente precisa fazer é combinar múltiplas visões. É só colocando as diferentes áreas da ciência para conversar que a gente consegue ter uma imagem mais fiel da realidade. É aquela famosa analogia dos cegos e o elefante, sabe? Cada um toca uma parte diferente do animal e tem uma impressão limitada. Um acha que é uma cobra, outro uma árvore. Só quando eles juntam as perspectivas é que começam a entender o que é um elefante de verdade. Com a ciência é a mesma coisa. E isso nos leva a uma nova metáfora que é muito poderosa. A ciência não é uma pirâmide, com a física lá na base segurando todo o resto. Ela é muito mais parecida com uma caixa de ferramentas. A física é uma ferramenta incrível, fundamental, mas é só uma entre tantas outras. E se o nosso objetivo é entender a imensidão e a complexidade do universo, por que cargas d'água a gente se limitaria a usar só um martelo, quando temos uma caixa de ferramentas inteirinha à nossa disposição?